Um minuto. Falha minha. Quem sabe faz ao vivo, não sabe. Já Então, estamos vamos ao lá. vivo de novo? Onde é que eu parei mesmo, Jacques? Não, você não parou. Eu não parei, não? Você continuou. Tá bom. E eu fosse você, eu continuaria mesmo, porque estava muito bom. Você estava falando sobre a questão de Nova Iguaçu e você falou do Paulo Leone Neto. Isso. E que eu me lembrei do Paulo, enquanto a energia caiu e a gente começa. Um dia o Brasil vai ter 5G. Não demora muito. Aí você falava do Paulo Leone, eu me lembrei do Paulo Leone, porque o Paulo Leone, como foi prefeito em 83, ele concorreu em 82. Em 82 nós tivemos uma campanha sui generis na história das campanhas do Brasil, que foi uma campanha com voto vinculado. O governo revolucionário criou uma novidade para poder derrotar o Brizola e não conseguiu. Queriam derrotar o Brizola no Rio e Miguel Arraes em Pernambuco, mas não conseguiram. Eles fizeram então voto vinculado. O que era o voto vinculado? Eu tinha que votar de vereador a governador. Eu só poderia votar em candidatos do mesmo partido. Se eu não votasse candidato do mesmo partido, o voto anularia. Então, essa é a primeira questão, que era o voto vinculado, né? E a segunda questão, você tinha os partidos políticos, eram dois, criaram sublegenda e tal, e eu me lembro da candidatura do Paulo Leone pelo PDT em Nova Iguaçu naquele ano. Foi quando o Brizola ganhou a eleição para o governo do estado, venceu o Moreira, ganhou a eleição para o governo do estado e fez uma série de prefeitos naquela leva. Ou seja, o tiro dado pela Revolução para matar o Brizola saiu pela culatra. O Brizola se elegeu governador e elegeu uma bancada expressiva. O candidato federal mais votado do Rio de Janeiro do estado foi Aguinaldo Timóteo. O segundo foi Rubem Medina, mas o primeiro foi Aguinaldo Timóteo. E naquela eleição veio uma outra figura que a sociedade brasileira conheceu. Vocês mais novos talvez não tenham conhecido com profundidade, que era o Índio Juruna. Mas volta para o Paulo Leone então, está contigo. Paulo Leone, exato. Então, Paulo Leone inaugurou essa era PDT em Nova Iguaçu. O que foi curioso que ele acabou sendo empichado, né? Veio um interventor, Francisco Amaral, que é pai de um grande amigo meu, o Márcio Amaral, amigo de infância, e fez a transição, né, para uma campanha em que o Aloysio Gama acabou sendo eleito também pelo PDT. Então seguiu ali a trajetória do PDT. A coisa curiosa, Jacques, foi o seguinte: na eleição, quando o Aloysio Gama, né, lançou o Altamir Gomes à prefeitura, né, um cara mais da periferia, um desconhecido, um cara bem popular, humilde, assim, estava sempre com a camisa vermelha, um cidadão desconhecido. E ele enfrentaria naquela eleição o Fábio Renhetti, né? Isso foi em 92. Só que eu estava lá com meu pai em casa, minha mãe, vendo a apuração no radinho, né? A gente ouvia a Rádio Solimões na época. A Rádio Solimões era a forma da gente, a rádio local. Era? Rádio de Nova Iguaçu? A Rádio Nova Iguaçu, de Nova Iguaçu. E a gente estava ouvindo lá a apuração, lá pelas tantas, 1, 2 da manhã, a Rádio Solimões decretava que não tinha como o Fábio Renhetti perder aquela eleição. Então fomos dormir todos, né? O Fábio Renhetti venceu a eleição. Aí eu estava em casa, né? Daqui a pouco começa a ouvir um barulho de carreata, aquele buzinaço, tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, carreata do Fábio Renhetti, né? Aí quando eu olho lá embaixo, quem tá lá embaixo? O Altamir Gomes. Caramba, mano. O que aconteceu? O nego acha que esse negócio de vídeo é novidade, né? Não, mas só que aconteceu coisa diferente. Resultado de eleição. De fato, o Fábio Renhetti já teria ganho aquela eleição. Só que Nova Iguaçu ainda tinha algumas vinculações com outras cidades, inclusive Belfor Roxo. A turma do Aloysio Gama partiu para a apuração de Belfor Roxo lá, e na virada da madrugada fez esse milagre, né? Resolveu na apuração? Resolveu lá em Belfor Roxo na apuração. Eu lembro claramente do meu amigo Márcio Amaral, com cone, morava assim no último andar, com cone, xingando a carreata, porque aquilo foi claramente um roubo, né? Aquela eleição entrou para a história da cidade como um grande roubo,
tiraram a eleição do Fábio Ranhetti. Essa ascensão do PDT em 97, na eleição de 96, com o PSDB, né, a bordo do PSDB, você vê que existe um acompanhamento das ondas, né, do PDT do Brizola, depois do Fernando Henrique. Enfim, Nelson Burnier assumiu, fez um bom primeiro governo. Quem era o vice do Nelson Burnier no segundo mandato dele? O meu pai. E meu pai assumiu a prefeitura. Mário Marques assumiu a prefeitura, pegou lá algumas confusões, infelizmente. Meu pai é um cara muito leal, assumiu lá as confusões que existiam lá na prefeitura. E quem que meu pai foi enfrentar? Lindbergh Farias. Quer dizer, largaram Lindbergh Farias numa nova onda, ou seja, era PDT, depois PSDB, e aí passamos por uma onda do PT. Lindbergh Farias chegou lá com 2% das intenções de voto, foi para o quilômetro 32, começou a pisar onde tinha lama. Ele não pisava em nenhum lugar que tinha asfalto, ele só pisava na lama. Ó, isso aqui é assim que os prefeitos tratam vocês, mas eu não, vou resolver isso aqui. E saía do quilômetro 32, ia para a Palhada, pisava na lama e fez um mapeamento perfeito da lameada lá, e assim ele foi se espalhando, né? Ele fez uma coisa, ô Jackson, um trabalho de formiguinha, pré-campanha, que os candidatos de hoje que existem na Nova Iguaçu não fazem. Eles ficam esperando, não, vamos esperar o cenário, vamos esperar para ver se o Bolsonaro vai para lá, quem que o Witzel vai apoiar, o Max Lemos vai ser candidato, o Burnier. Eles ficam esperando. E tem um dever de casa para ser feito que eles não fazem, não levantam assim para fazer esse trabalho de formiguinha, que é fundamental, né? Então vejo um erro estratégico de todos eles, sem exceção, né, em relação a isso. Que o Lindbergh fez um governo, um primeiro mandato, que eu avaliaria como uma mentira, como tudo que o Lindbergh fez na vida. Foi para a reeleição com desgaste, né? Ele ganhou a eleição do meu pai fez uma campanha linda, foi para o segundo turno, teve mais de 160 mil votos, foi acirrado no segundo turno, a gente sabia que a gente ia perder, mas a gente foi firme. E o Mário está bem gripado, você sabe. Ficou bem mal. Exatamente. A Lívia está lembrando. Assim, o Lindbergh, ele não foi lá para governar Nova Iguaçu, ele foi lá para roubar Nova Iguaçu, que era uma cidade com uma receita significativa, que ia receber dinheiro do governo federal, portanto, uma receita ainda mais significativa, né? Então o Lindbergh não foi lá para governar, ele foi usar aquilo como escada para virar o governador, o presidente, né? Mostrar que ele seria um bom administrador. Na verdade, ele assaltou, ele deixou a cidade. A cidade era uma, e quando ele saiu, deixou a cidade totalmente arrombada, né? Deixou a cidade lá para Sheila Gama resolver. Acontece que nessa tentativa de reeleição do Lindbergh, o Nelson Burnier tentou montar uma estratégia que é muito próxima do que o Rogério Lisboa está fazendo hoje, o atual prefeito. Ele começou a tirar do páreo todos os candidatos. Como a rejeição do Lindbergh era alta, ele falou: eu vou tirar os adversários do páreo para eu ganhar no primeiro turno. Em tese, era uma boa ideia. Ele, inclusive, tirou meu próprio pai, que era naquele momento era do PSDB. Meu pai queria ser candidato a prefeito, tirou meu pai do esquema, fez acordos com partidos, né? E ele partiu para a eleição para tentar ganhar no primeiro turno. Só que aconteceu o quê? O Lindbergh foi diminuindo a rejeição, foi melhorando e acabou ele ganhando no primeiro turno, né? Então o Nelson Burnier fez a estratégia talvez certa, mas talvez sem a medição correta do que poderia acontecer ali na frente. Então perdeu a eleição, deixou para Sheila Gama e voltou a concorrer já contra a Sheila Gama em 2012. E aí a Sheila Gama pegou todos aqueles pepinos do Lindbergh,
foi uma eleição facilitada para o Nelson, né? O Nelson acabou vencendo aquela eleição e, diferentemente dos outros mandatos dele, terminou o mandato de uma forma muito ruidosa. Não pagava funcionário, não pagava fornecedor, os serviços públicos estavam funcionando meia boca. E nessa eleição de 2016 eu fiz quali lá, né? E a quali dizia o seguinte: quem for para o segundo turno com o Nelson Burnier vai ganhar. Se eu pegar essa caneta aqui e colocar essa caneta no segundo turno, essa caneta ganha do Nelson Burnier. Então qual era o desafio? Chegar ao segundo turno com o Nelson Burnier. E eu trabalhei lá com a deputada federal Rosângela Gomes. Fiz uma campanha linda, perfeita, com quali, com quanti, tudo certinho e tal, mas quando a gente ia com a campanha para a rua, ela tinha muito pouca estrutura, 20, 30 carros de som no máximo, e o Rogério entrou na campanha com 200, 300 carros de som, gente na rua, bandeirando, uma estrutura milionária, né? E aí, nos 10 primeiros dias de campanha, a gente viu que a Rosângela não tinha chance de chegar ao segundo turno, que seria o Rogério a enfrentar o Nelson. Até para o próprio Rogério, no primeiro turno, ele saiu na frente no primeiro turno. Teve uma votação estrondosa no primeiro turno, não teria como o Nelson virar no segundo turno de maneira nenhuma. E o Rogério venceu a eleição com o apoio da Rosângela Gomes, ela apoiou ele. E a grande novidade daquela eleição, que era o delegado Carlos Augusto, que hoje é deputado, hoje é deputado estadual. Rosângela também é deputada. Ele se recusou a apoiar o Rogério Lisboa. E naquele momento que ele se recusou a apoiar o Rogério Lisboa no segundo turno, eu pensei assim: esse cara, ele está fazendo o caminho certo para a próxima eleição, né? Ele teve uma postura de oposição mesmo. Então ele ficou à parte do processo, né, dos acordos, de cargos, etc, etc. Só que chegamos agora aos tempos atuais. É inegável que o Rogério teve algumas iniciativas importantes para o processo eleitoral, processo de reeleição. Os salários dos funcionários estão em dia, né? Ele começou agora a abrir o caixa para fazer obra, então ele está bem articulado em relação a isso, entregando algumas obras. A rejeição dele caiu, ele é um cara com uma rejeição elegível, né? Não é uma rejeição que agrida. E ele tem, no momento, o cenário de Nova Iguaçu é facilitado para ele pela falta da colocação dos adversários. Todos eles, sem exceção, ficam esperando. O cenário está aberto, está confuso. Então, falta dinheiro, falta estrutura, tem que esperar o fundo chegar. E aí os candidatos ficam tentando observar o que está acontecendo para poder enfim, tomar o rumo certo. Você vê, por exemplo, o próprio delegado Carlos Augusto abriu mão da candidatura. Ele diz que não, mas eu acho difícil. Um cara que trabalhava com ele virou secretário de segurança do governo Rogério Lisboa. Então ele já saiu do páreo, né? Dizem que saiu do páreo também a própria deputada Rosângela Gomes, parece que não vai ser candidato. O Juninho do Pneu parece que também não vai ser candidato. E o doutor Luizinho, que é deputado federal também, que não vai ser candidato. Quer dizer, em tese, Rogério leva no primeiro turno. Em tese, esses caras chegaram muito próximo do Rogério. E isso quer dizer que ele trouxe esses caras para perto, mas isso, a história de Nova Iguaçu já mostrou, isso não é garantia de reeleição. O Nelson Burnier tentou isso, perdeu no primeiro turno para o Lindbergh. Era outra situação, outro cenário. Mas aí nós temos aí o Max Lemos, que muita gente fala muito bem. É uma águia, um cara muito esperto. Ele é um Nelson Burnier com muita articulação. Ele está se articulando. E ele pode, inclusive, se articular para apoiar o Rogério, por exemplo. A gente não sabe. Mas ele está se articulando muito. E nós temos os candidatos na Câmara. Um garoto novo. Eu conheci lá agora
a Raquel Stasiak, que era do PSL, ela é do PSL ainda, né? Acompanha o Bolsonaro e é muito ligada ao Flávio. O doutor Mário Mentrope, que é um amigo meu, amigo da minha família, também era do PSL, mas parece que ele está se encaminhando para o Aliança, né? Que é o partido do Bolsonaro. E por fora tem o presidente do PSL, que é o Sargento Gurgel, que é um cara que pode vir a ser candidato a prefeito de Nova Iguaçu. Ele é de Nova Iguaçu, ele é um cara muito forte. Ele pode tirar esses possíveis candidatos da frente e ele mesmo ser um candidato forte. A gente tem o Carlinhos Presidente, que é um cara da região lá de Miguel Couto, se eu não me engano. Falam no Cornélio Ribeiro, falam no Alexandre Novaes. Mas eu acho assim, a eleição em Nova Iguaçu hoje ela é muito, muito, muito facilitada pela falta de colocação dos candidatos. Você não enxerga nenhum deles indo para a rede social e falando: eu sou pré-candidato a prefeito de Nova Iguaçu por causa disso. O Rogério fez isso. Acho que a cidade pode melhorar assim, assado. Nenhum deles faz isso. É sempre uma coisa a gente está vivendo, Mário, superficial, né? Eu vou meter uma colher aí, aproveitando o teu relatório sobre Nova Iguaçu e a gente como profissional de campanha, meu lado é muito a estratégia. Tentar fazer levantar um pouco para quem está nos ouvindo e quem vai nos ouvir no futuro. Até porque você é professor e eu, como não estou me sentindo muito bem, você pode me ajudar a interpretar um pouco melhor o que eu estou tentando falar. Eu diria. Já disseram que é 40 minutos, mas eu vou querer falar. Não, a gente vai aqui até 1h30.